Olá a todos os ouvintes, ministrantes e alunos da disciplina de Alimentos Funcionais e Substâncias Bioativas. Hoje, nós do Grupo 8, compostos por eu, Júlia Parente, Beatriz Teles, Davi Aguiar, Gabriela Colaneri, Laura Barros e Pedro Henrique dos Santos, vamos falar para vocês a respeito de alimentos que retardam o envelhecimento. Após uma breve contextualização sobre o tema, falaremos com um pouco mais de detalhes sobre antioxidantes e compostos fenólicos. Primeiramente, eu vou fazer a introdução de alguns tópicos para que vocês consigam entender melhor o podcast. Começando com o conceito de envelhecimento. O envelhecimento nada mais é do que um processo do desenvolvimento normal, envolvendo alterações neurobiológicas, estruturais, funcionais e químicas. Também incidem sobre o organismo fatores ambientais e socioculturais, como a qualidade e o estilo de vida, a dieta, o sedentarismo e o exercício, intimamente ligados ao envelhecimento sadio ou patológico. Um conceito importante que envolve o envelhecimento é o estresse oxidativo, que nada mais é do que um desequilíbrio entre a proporção de radicais livres e antioxidantes, onde os radicais livres estão em maior quantidade. Os radicais livres, por sua vez, são instáveis, sequestrando elétrons de outras moléculas para se estabilizar. Isso faz com que alguns danos celulares cumulativos ocorram. Bom, agora que a gente já entendeu o que é envelhecimento, eu vou tratar um pouco sobre um outro conceito muito importante para esse podcast, que é o de compostos bioativos. De acordo com a RDC 243/18, uma substância bioativa é um nutriente ou não nutriente consumido normalmente como componente de um alimento, que possui ação metabólica ou fisiológica específica no organismo humano. Esses componentes desempenham um papel de proteção metabólica por meio de ações antioxidantes e anti-inflamatórias. Com isso, eles previnem doenças crônicas e retardam o envelhecimento. Agora eu vou trazer um pouco de compostos bioativos que retardam o envelhecimento. Primeiramente, podemos citar os compostos fenólicos. Eles agem como antioxidantes naturais e seu consumo está associado a menor incidência de doenças relacionadas com estresse oxidativo. Podemos encontrá-los em frutas cítricas, na cereja, na uva, na ameixa e no mamão, por exemplo. Temos também as fibras, substâncias complexas que não são digeridas nem degradadas pelo trato gastrointestinal. As fibras podem ser divididas entre fibras solúveis, que são responsáveis pelo esvaziamento gástrico, pelo atraso da absorção e pela velocidade do trânsito intestinal. Elas funcionam como uma espécie de barreira para a absorção dos nutrientes, atrasando o metabolismo da glicose e das gorduras, diminuindo os picos glicêmicos. Entre as fibras solúveis, podemos citar as pectinas e o psyllium. Outro tipo de fibra é a fibra insolúvel, que é responsável pelo funcionamento intestinal, devido à capacidade de reter a água e aumentar o volume fecal. Elas tornam as fezes mais macias e fáceis de eliminar, auxiliando então na constipação e nas diarreias aquosas, dando estrutura às fezes. Esse tipo de fibra pode ser encontrado em verduras, no farelo do trigo e em outros grãos. Para explicar as ações dos antioxidantes no envelhecimento, vamos percorrer um pouquinho por alguns caminhos do sistema urinário, por exemplo. Com o passar dos anos, há um aumento das disfunções vesicais, isto é, o que diz respeito à bexiga, devido ao envelhecimento. Essas alterações ocorrem devido ao aumento do estresse oxidativo. Isso porque as espécies reativas de oxigênio desencadeiam alterações na contratilidade detrusora por dano progressivo, tanto no músculo detrusor quanto na mucosa da bexiga. Traduzindo, a bexiga perde o controle voluntário e contrai de forma indesejada, ocorrendo perda de urina. E na questão neurológica, a ação de radicais livres é altamente tóxica e determina neurodegeneração por meio de lesões funcionais e estruturais. Os agentes oxidantes alteram a resposta contrátil da musculatura lisa através de diversos mecanismos, pela modificação da contratilidade vascular e da resposta aos receptores muscarínicos e também por lesão direta da maquinaria contrátil do músculo liso detrusor, ou seja, da bexiga urinária. Além disso,
alterações da permeabilidade e homeostase do cálcio levam a lesões neurais e consequente comprometimento dos padrões de resposta, condutibilidade e excitabilidade dos neurônios aferentes, ou seja, aqueles que recebem as informações de nossos sentidos. E para confirmar ainda mais a relação entre compostos bioativos e envelhecimento, evidências demonstraram uma correlação inversamente proporcional pelo consumo de frutas e hortaliças e o envelhecimento e dano celular. Efeito assim atribuído à presença de compostos antioxidantes, como compostos fenólicos já citados anteriormente, beta-caroteno, vitamina C e E. Destrinchando melhor aí os mecanismos dessas substâncias, os compostos fenólicos, por exemplo, possuem anel aromático com hidroxilas, o que permite desempenharem papéis de agentes redutores, ou seja, vão receber os elétrons, levando à proteção contra os estresses oxidativos derivados de espécies reativas de oxigênio, que doam elétrons. Ou seja, os antioxidantes vão roubar esses elétrons das espécies reativas. Dessa maneira, para que os compostos fenólicos sejam antioxidantes, eles devem ser capazes de exercer seu papel biológico estando em baixa concentração, impedindo, retardando e prevenindo a autooxidação e que o produto formado seja estável. Cabe ressaltar que o envelhecimento é um processo natural e complexo que envolve mudanças neurobiológicas, estruturais, funcionais e químicas no organismo. Esse processo é influenciado por diversos fatores ambientais e socioculturais, como estilo de vida, dieta, nível de atividade física, que podem determinar se o envelhecimento ocorre de forma saudável ou patológica. O estresse oxidativo, caracterizado pelo desequilíbrio entre radicais livres e antioxidantes, desempenha um papel central nas disfunções associadas ao envelhecimento, causando danos celulares que se acumulam ao longo do tempo. Compostos bioativos como os fenólicos, flavonoides, isoflavonas e fibras têm uma função importante na proteção metabólica, especialmente por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Esses compostos, encontrados em alimentos como frutas, verduras e grãos, podem retardar o envelhecimento e prevenir doenças crônicas. Evidências sugerem que uma dieta rica em antioxidantes pode mitigar os efeitos negativos do envelhecimento, como os danos celulares causados por radicais livres e promover um envelhecimento mais saudável.